Nós não temos nada por precioso além de Ti, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado. Que essa noite ela seja não apenas uma noite como as demais, mas que ela seja cheia nas nossas vidas da virtude do Teu Espírito, a partir desta palavra que iremos meditar, ouvi-la, a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia, o tema central dela é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus Cristo e a eminência dessa salvação nele. E essa salvação, ela é recebida por nós, é aceita por nós, é acolhida por nós, quando nós o aceitamos. Glória a Deus. Quando nós aceitamos ela. E essa salvação, ela tem que ser muito bem-vinda para nós. Ela tem que ser muito bem-vinda. Nós temos que aceitar ela de muito grado. Louvado seja Deus. E ela, para a nossa vida, ela tem que valer a pena. Nós não podemos ser apenas salvos. Nós temos que a nossa salvação, ela vale a pena para nós. Louvado seja Deus. Precisamos, para que ela tenha esse valor, valer a pena para nós, precisamos de algumas coisas ligadas a essa salvação. E uma das coisas é a confiança em Deus. E a outra é a consciência em Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, sua segunda carta, e diz que todo homem se apresente diante de Deus de pura consciência. Nós precisamos ter essa consciência daquilo que recebemos de tão grande valor que Deus, por bondade, preparou para nós. Louvado seja Deus. Fazer a salvação valer a pena depende de nós. Porque senão nós nos tornamos salvos, entristecidos. Porque sabemos que como salvos nós não estamos imunes, nós não estamos ausentes das lutas que temos que enfrentar em meio à nossa vida, nossa caminhada como sociedade, como ser social. Então, as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aquilo que como salvo nós enfrentamos, passa a ser pesado, passa a ser desagradável. É um salvo que as coisas são desagradáveis.
E nós não podemos viver como um salvo uma vida deprimida, uma vida triste, uma vida sem alegria. Louvado seja Deus, até porque nós temos uma garantia de Deus dada para o Espírito Santo em nossa vida, que a presença do Espírito Santo em nós, até a tristeza salta de alegria. Então nós temos razões suficientes para ser motivados, mediante a nossa salvação em Cristo, para viver uma vida tranquila, louvado, uma vida que tenha sentido de um salvo, mesmo enfrentando as coisas que temos que enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. E ter confiança em Deus é justamente dar ouvido à sua voz. Paulo vai escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, ele diz: irmãos, eu não quero que ignoreis. Ele vai tratar de um assunto do povo de Deus quando saiu do Egito, que esse povo desagradou a Deus, porque todos que saíram do Egito, a razão de ter desagradado a Deus foi justamente não ter confiado na palavra dele. E ele vai dizendo que eles saíram de lá, todos foram batizados com Moisés, todos andaram debaixo da nuvem, todos beberam da mesma água. Ele vai citando os acontecimentos. Aí eu não quero, irmão, que vocês, ele diz no final, ele diz assim, porque tudo isso está escrito como sombras, para que nós não deixemos ser levados por essa tentação. Porque a vida difícil que um cristão às vezes leva ou passa, ele pode muito bem, naquele momento, daquela dificuldade, ele parar de dar ouvido a Deus para ouvir a si mesmo. Então, ele pode parar de ouvir a Deus para ouvir a si mesmo e dizer: eu acho que eu não preciso viver dessa maneira, eu acho que eu não preciso agir dessa forma mediante o que está sendo ensinado. Eu acho que eu preciso adquirir tempo para mim. Ele vai pondo aquilo que ele vai dando ouvido a ele. Louvado seja Deus. E Paulo escrevendo diz que esse povo, ele foram consumidos por causa da sua desobediência. Não ouvir a Deus é um ato de rebeldia na desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E nós começamos a entender o que esse povo fazia na caminhada, por não dar sentido para a vida. Ele não estava dando sentido, ele não estava fazendo com que a salvação dele estivesse valendo a pena. E eu sei que muitos cristãos no dia de hoje, também no tempo de hoje, estão salvos, são cristãos, mas não estão fazendo que com a vida de salvo vale a pena. Ele seja motivado, esteja motivado, fervoroso. A Bíblia diz que eles, quando Deus tirou com Moisés o povo do Egito, primeira reclamação dele, ele disse: o Senhor nos tirou de Faraó para morrer nesse deserto. Veja bem, o olhar desses homens, desse povo, que pediram a Deus uma salvação, chorou pedindo a Deus uma saída. Vai levar nós de certa forma para morrer no deserto? Os dias se passaram, foram caminhando. Depois ele disse: vai levar nós nessa condição, nós vamos morrer de fome. Deus envia maná para aquele povo se alimentar. Aleluia. Em pleno deserto, eles comeram maná. Depois eles disseram: tirou nós lá do Egito para morrer a espada de Faraó, porque eles perceberam que Faraó vinha com o exército do Mar Vermelho. Tiraram nós de lá para morrer agora a espada no meio do deserto, sem ter nenhum lugar para nós ser sepultado. Aí Deus vai abrir o mar para eles saírem. Aleluia. Eles vão andando, depois de suprir essas coisas, ele vai andando e diz assim: agora o Senhor nos tirou
nos tirou do Egito para morrer de sede. Deus vai e manda Moisés tirar a rocha da água ao povo. Enfim, quando ele chega no limiar da promessa, que era Canaã, ele olha para Canaã e vê aqueles homens lá e diz: pronto, Deus nos tirou lá de Faraó para morrer na mão da espada desses homens gigantes. Aleluia. Então, quando nós somos salvos e não fazemos com que essa salvação valha a pena, vivemos sempre nessa peleja, nessa angústia, nessa luta. Aleluia. Porque deixa de ouvir e confiar em Deus para confiar em vós, ou na dele, ou de alguma pessoa mais próxima a ele, que vai induzir ele a acreditar numa coisa que não tem garantia. Ouvir a voz de Deus não é apenas dar ouvido a uma voz. Ouvir a voz de Deus é garantia de receber aquilo que Deus está prometendo. Aleluia. Então a salvação tem essa importância a partir que eu desejo fazer com que essa salvação de mim, ela esteja valendo a pena. Porque tem muito cristão que vai ao culto, mas ele vai ao culto, tem muito cristão que vai ao culto à força. Está como obrigado a ele, porque tem um culto, eu sou crente, eu tenho que ir. Não está valendo a pena vir para o culto. Porque o culto é um lugar que você vai ter um encontro com o seu Senhor. O culto é um lugar que você vai ter uma comunhão com seus irmãos. O culto é um lugar onde você vai dar oportunidade para o Espírito Santo falar com você. O culto é um lugar onde o Criador está te aguardando como pai, para te abraçar como filho, para te consolar e resolver as suas causas. Aleluia. Então passa a ser pesado. E para o culto é pesado. Porque o cansaço toma de conta, porque eu dou a voz do cansaço. Porque exige os porquês. Exige, você vai, porquê. Aleluia, glória a Deus. É preciso que valer a pena como cristão, para ser cristão, salvo, a gente tenha que não olhar para esses momentos, não se deixe passar por despercebido. Não é isso que Deus quer, que você fuja da sua realidade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós não olhemos para nossas condições naquele momento com um olhar de ingratidão, mas sempre com um olhar de agradecimento. Porque se naquele momento nós não temos recebido do Senhor, olhe para o que o Senhor já fez por você. Aleluia. Se naquele momento Deus não te entregou mais, olhe do que Ele já tanto entregou a você. É questão de tempo para você também superar o que você está passando. Aleluia. Glória a Deus. Então é preciso eu ter essa confiança. É preciso eu acreditar na palavra que Deus tem me dado. E a palavra que Deus tem dado à sua igreja, ao povo salvo, ele reconhecendo as dificuldades, ele reconhecendo as nossas limitações, ele vendo as nossas dificuldades, a palavra que ele dá é essa: por isso, Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 5: por isso eu acredito que aquele que começou a boa obra está trabalhando até a vinda de Cristo. Aleluia. O que Paulo está dizendo para nós num momento de dificuldade, aleluia, é que Deus não produziu em nós um coração novo, não nos tornou uma nova criatura e nos jogou aos leões, ao mundo. Não, Ele está cuidando de nós dia e noite. Ele tem olhado para os seus filhos, Ele tem olhado para as suas filhas e tem dado atenção de vida e tem suprido segundo o seu propósito. Aleluia. Por isso eu tenho
por certo que ele que começou a boa obra está trabalhando. Mas muito deixa para olhar, deixa de ouvir a Deus, para ouvir aquilo que está acontecendo. Mas as escrituras cheias de prumo, as escrituras cheias de encaminhamento para a gente recomeçar. Até mesmo os que caem, a Bíblia diz: olha onde você caiu e recomece em primeiro amor. Olha onde você caiu, olha onde é que você está falhando. Aleluia. E recomece. Se a circunstância, a situação tem levado a isso, que tem trazido um sentido que não é aquele sentido que Deus deseja, que vale a pena a minha salvação, lembre que essa escritura lhe encaminha. Jeremias, ele olhou para um povo desobediente, um povo que estava sofrendo, e todos, porque Deus, ele age pessoal e ele age coletivamente. Ele tanto abençoa pessoalmente como abençoa coletivamente. Também ele pune, ele permite a punição pessoal e coletiva. Israel passou por esse problema coletivo, e Jeremias lá dentro dele, no meio dele, ele não tinha culpa de nada, ele era um profeta, ele agia corretamente, ele via na presença de Deus, mas estava vivendo o sofrimento por causa do desobediente. Fique sabendo que numa casa você pode ser a causa que os outros sofram, porque você desobedece e arrasta os outros. Aí Jeremias olha para aquele povo sofrendo, e ele também estava sofrendo. Aí ele olha e diz: porém, agora eu vou fazer o seguinte, vou apenas olhar, vou apenas imaginar, vou apenas pensar naquilo que traz esperança no meu coração. Aleluia. Quando a coisa está difícil e não está acontecendo naquele momento, olhe para o que Deus já fez e se alegre no que Deus já fez. Mas não dê vazão, não dê lugar para murmúrio, porque às vezes o nosso lamento se torna diante de Deus um murmúrio. Aleluia. Então Jeremias disse: agora eu vou trazer a lembrança somente aquilo que me dá esperança. Aleluia, glória a Deus. Para isso, irmãos, como o texto sagrado fala dessa salvação, de eu ter percebido a salvação, de eu ter aceito a salvação, de eu ter acolhido a salvação, também eu preciso de ter uma consciência. Porque a palavra salvação, Jesus prometido diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O escritor aos Hebreus, ele pega o texto lá do Velho Testamento e escreve: não te deixarei e não te abandonarei jamais. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos lidando com uma pessoa infiel, nós estamos lidando com uma pessoa fiel e que nos ama. Glória a Deus. Então nós precisamos ter consciência. Se nós aceitamos, se nós percebemos, nós aceitamos, nós acolhemos essa salvação, então precisamos ter consciência. Se Ele luta por mim, eu também vou lutar para estar com Ele. Aleluia. É preciso a gente ter essa consciência. Nós não podemos deixar os percalços, os acontecimentos trilhar a nossa história. Quem tem que trilhar a nossa história é Jesus Cristo, e é com a companhia dele que nós chegamos até o final da escrita. Até o final não vai ser escrito, porque um dia ele projetou e lá no Calvário ele disse: Pai, está consumado. Agora nos resta consumar a nossa história. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, que é com uma folha em branco. Aleluia. Agora eu estou escrevendo ela. E o que eu vou escrever, eu preciso escrever para que seja notório a minha alegria diante de Deus e não o meu constrangimento. Eu tenho que fazer a minha salvação valer a pena. Eu tenho que me
tristeza para a alegria. Louvado seja Deus. Não se deixe, estou triste, pois não se deixe ficar triste não. Levante a cabeça, traga à memória coisa boa e se alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas quando eu estou assim, eu não tenho nada que eu possa me lembrar, não tenho nada que eu possa trazer para que eu possa me alegrar. Como nós estamos tratando de salvação, lembre-se que nós anteriormente andávamos em treva, em condenação de morte, de caminho para o inferno. O Senhor nos transferiu para o reino do amor do seu Filho, para a salvação eterna. Glória a Deus. Então sou um motivo para que eu me alegre, não deixe me levar e me vencer pelos acontecimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, certa vez, ele estava em um julgamento, e no julgamento ele disse, na hora de ser julgado, ele chegou e disse: nenhum dos meus companheiros estiveram presentes, mas o Senhor está comigo. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja assim, constrangido, abatido e triste, mas o Senhor está contigo. Levanta a cabeça. Eu lembro quando eu converti, meu pastor dizia assim: você que está cabisbaixo, abatido, levante a cabeça, porque Jesus está para o alto, é para cima que tem que se olhar. Aleluia, glória a Deus. Então é preciso a gente ter essa consciência. Primeiro a gente ter essa confiança de que Ele está conosco, confiança que Ele não nos gerou simplesmente para deixar Ele em sofrimento. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele fala algo muito interessante no capítulo 10. Ele diz assim: não rejeite, 10:35, não rejeite, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite a confiança, continue dando ouvido ao que Deus está te falando, continue tendo esperança na palavra de Deus, continue tendo esperança no que Deus está lhe falando. Porque tem um resultado, tem um galardão, quer dizer, tem um prêmio. Aleluia. Vai chegar a sua vez, e não é pouco, é avultado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu sempre digo, eu louvo muito a Deus por ter nascido num tempo de muita dificuldade. Eu louvo muito a Deus por ter sido tão perseguido no começo da minha fé. Eu louvo muito a Deus por ter sido tão humilhado, como eu fui humilhado dentro do Evangelho. Eu agradeço a Deus, porque foi dentro dessas circunstâncias, dessa situação, que eu pude conhecer o verdadeiro Jesus. Pude conhecer. Eu não conhecia o Jesus que diz que está na igreja. Eu não conhecia o Jesus que diz a história. Eu não conhecia o Jesus que disseram que eu tinha que aceitar. Eu conheci o Jesus que é o cabeça e Senhor da igreja, e que é o Pai da eternidade, e que salva aquele que garante a sua salvação. Quantas vezes eu não fui para o culto com minha família, depois de um dia de dificuldade, passando uma condição difícil, até no alimento. Quantas vezes eu não fui? E muitas das vezes eu estava sem vontade de ir para o culto, porque eu congregava mais de 2 quilômetros da casa, a pé, chuvoso, aleluia, com criança, uma criança com câncer, aleluia, uma mulher que não aceitava, que aceitava Jesus, uma filha que eu levava para tratamento, ela chorava porque ele queria comigo que era crente. Imagine. Mas eu disse: Senhor, eu tenho que levar a minha família para os seus caminhos. Eu tenho que ser o testemunho para ela olhar e passar a crer. Jéssica mesmo já disse várias vezes aqui com testemunho. Ela olhou para mim. E se eu não der o testemunho que ela espera que eu dê, como pai, como crente, como pastor, eu não vou ter crédito diante dela não.
Não é porque ela é minha filha que ela vai dar crédito, ela vai dar crédito vendo. Se não vê, não dá crédito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então ele diz: não rejeite, pois, a vossa confiança. Não rejeite. O que é rejeitar? É não aceitar. É não querer. Pastor, mas eu aceito, eu quero. Como é que você sabe que você aceita e quer? Quando Deus fala, você faz o que Ele diz. Não, então não aceitou, você rejeitou. Para você ter a consciência, você sair daqui, sabendo que aquilo que Deus falou é uma ordem, é um mandamento, é aquilo que vai fazer com que Ele opere na sua vida com poder e glória. Não podemos vir para a igreja para qualificar a pregação boa ou ruim, como se qualifica um louvor. A pregação não. A pregação tem que vir para a casa de Deus, ouvir a palavra. Claro que a mesa é posta, mas é como comer peixe, tem espinha. E como a pregação, ela tem a limitação humana do ser humano, pode sair alguma coisa que não edifica nem alimenta, mas você pode ter certeza que o Espírito Santo está falando também. Então eu não posso sair daqui levando o que eu entendi como o homem, do que o homem disse. O pastor disse uma coisa da carne. Muito bem, então não leve isso. Ignore. Mas aquilo que Deus falou, que você entendeu, que Deus falou, a palavra confirma, o Espírito Santo confirma. Então você diz: vou cumprir para fazer valer a pena a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Porque necessitais de paciência para depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Necessita de paciência. A paciência não é uma virtude humana. A paciência é um dom do Espírito Santo. Você tem que pedir a Ele longanimidade. Não fique pedindo paciência, não. Porque a paciência é aborrecimento. Você não quer paciência, então vai vir um aborrecimento, você tem paciência. Peça longanimidade, que o Espírito Santo vai trabalhar em você. E quando vier aqui diante de você, você tem a longanimidade, a paciência. Aleluia. Necessita de paciência. Porque se eu não tenho paciência, eu não vou cumprir e nem vou fazer valer a pena. Não tenho paciência. E você sabe que nós estamos vivendo um tempo, irmão, que a gente não tem paciência nem para tirar dinheiro em fila de banco. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que nós não temos paciência para nada. O sistema universal, o sistema mundial, aleluia, nos leva a ter pressa, nos leva a ser apressado. Você vê que você pega um celular para baixar o celular e tem mais 2 minutos, não vou ver não. É 10 segundos, 30 segundos, porque você tem pressa. Aleluia. Só ouve o que lhe interessa. Se interessa, você pode ter um pouco de paciência. Compra-se um celular, 6 meses, o celular já está vencido, não presta mais. A gente continua com ele, porque às vezes não tem condições para comprar outro, mas já tem novidade no mercado. Aleluia. Porque é levado. É levado, tem as tendências que o mundo levanta. E nós, como cristãos, não podemos seguir isso, irmãos. Tendência. Você sabe que as tendências, os valores desse mundo é assim. Nós estamos chegando no final do ano. E muitos cristãos nesse final de ano ficaram tristes. Porque não pode comprar um sapato novo, um tênis novo, uma calça nova, um vestido novo, uma camisa nova, uma coisa nova. Muitos vão ficar tristes. Porque é tendência. Vixe, fulano postou na virada do ano uma roupa velha, é tendência. O cristão não pode viver isso. Se você tem, glória a Deus, compre o melhor. E se possível, também compre um com
mundo menos fortunado que você, mas não pode viver tendência. Aleluia, glória a Deus. Porque senão a nossa mente pira em relação ao que Deus fala conosco. Porque isso aqui tudo que é tendência, tudo que o mundo oferece, vem de encontro à palavra de Deus. Ela é contrária. A tendência, o mundo faz você sonhar coisa que não está dentro da limitação sua. Por isso que Paulo escrevendo, ele diz: não ambicione mais do que você pode. Ele não está tirando direito de você sonhar. Ele está dizendo que você não fique correndo atrás de uma coisa que você não pode. Aleluia, glória a Deus. Então, se eu vou correr atrás daquilo que eu não posso, eu não consigo, não valeu a pena. Que adianta, valeu a pena? Aleluia, não valeu. Glória a Deus. Ele diz: precisa de paciência, a necessidade de paciência para ver feito a vontade de Deus. Nada na nossa vida vai acontecer se nós não se encaixarmos na vontade de Deus. Vai acontecer sim, mas não da parte de Deus. Jesus disse isso: o homem não pode receber nada que não venha do céu, está sendo relacionado à salvação. O que Deus projetou para o ser humano, você não pode receber. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui está a promessa, porque aí um pouquinho de tempo que há de vir virá e tardará. Está falando da vida de Jesus, mas também está falando de uma manifestação de Jesus para fazer cumprir aquilo que você está esperando. Ele está dizendo que um pouquinho de tempo que há de vir virá. O que você está querendo não chegou, Deus não esqueceu não. Ele está lembrando, Ele ainda vai te abençoar. Glória a Deus. Por quê? Porque está relacionado ao tempo. Por quê? Porque necessita de paciência, está relacionado ao tempo. Aleluia. O porquê está relacionado ao tempo. Só que o tempo é um pouquinho. Não podemos nos assustar, não podemos nos perder a confiança no Senhor. Não podemos. Ele diz: um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Ô Jesus, eu estou esperando essa bênção, não chegou. Enquanto ela não chega, eu vou esperar a sua vida. Vem, Senhor Jesus. Também eu não vou desprezar disso, Senhor, né? Não deixe o seu coração agonizar. Não deixe sua mente ficar turva. Acredite em Deus, confie em Deus. Ande com Ele, como Ele deseja andar com você. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. Olha que coisa. Vou viver da fé. Eu não vou viver com uma possibilidade que eu possa ter. Não vou viver da possibilidade. O que é eu viver da possibilidade que eu vou ter? Vou viver do meu salário de trabalhador. Vou viver do meu salário. Seu salário é uma bênção. Seu salário é uma bênção. Mas você não pode viver dele. Você não pode viver dele, você tem que viver da fé. E esse salário que é uma bênção para que você viva da fé, define algumas coisas que a gente precisa pôr em prática. E uma das coisas se chama economia. Economia. Se você não souber economizar no seu momento de crise, você vai só se afundar.
Então é preciso a minha vida valer a pena como salvo, eu entender nessa hora. Hoje eu posso comer filé mignon, glória a Deus, mas hoje eu não tenho filé mignon, eu tenho arroz com feijão e tem a mesma proteína, glória a Deus, Jesus, então tem a mesma proteína, tem a mesma vitamina. Aí o crente se maldiz, deixa a voz dele, mas eu queria, de tanta vontade. Não faça isso, isso é murmuração diante de Deus. E o murmurar diante de Deus, Deus considera feiticeiro. E os feiticeiros queimam no inferno, a Bíblia diz. Precisa a gente aprender a se controlar. Nem tudo que eu quero eu posso. Paulo escreve isso. Nem tudo que eu quero eu posso. Porque nem tudo que eu quero edifica a minha vida, é viável para mim. Aleluia, glória a Deus. O justo viverá da fé. Então a minha fé vai me levar para Deus. E em Deus eu vou agradecer o meu pouco dentro da minha administração financeira. As pesquisas mostram todo ano, quando chega o início do ano, os 2 primeiros meses, a grande maioria dos pobres estão afundados em dívidas, por causa do sistema, o sistema de final de ano. Eu tenho que comprar uma roupa para mim, eu tenho que comprar um sapato, eu tenho que comprar uma coisa aqui para casa, aí não tem condições, irmão. Aí quando chega em janeiro, fevereiro, para ver o índice da dívida, aí já, uma perreira, aleluia. Nós estamos chegando perto desse final de ano. Vigie isso. Em nome de Jesus, vigie. Ora ao Senhor, eu agradeço, passamos um ano muito bem, graças a Deus. Agora não está dando, esperar para o outro ano. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. A recua. Eu acho interessante quando a Bíblia diz que nós só podemos recuar, quer dizer, recuar olha para trás. Jesus disse: aquele que pega no arado não pode olhar para trás. Porque se o arado é muito interessante. Eu, de menino, eu prestava atenção lá nas cores do rio. O arado, o cara que conduz a corda vem para o pescoço. Vem para o pescoço. E ali o cara muito prático, quando ele quer puxar uma palha, ele quer botar a corda fácil. Aí puxa a corda de novo. Faz todo esse movimento, ele não pode olhar para trás, ele tem que ir cortando para não cortar a planta. Aleluia. Não pode recuar, não pode olhar para trás. A Bíblia diz: nós só podemos olhar para trás por uma coisa. Paulo escreve só uma: arrepender-se. Eu só posso olhar para trás se for por uma missão de arrependimento. Se não for, é para frente e se anda. Aleluia. É para frente e se anda. Se eu topar, levante e continue. Aleluia. Tem que ir para frente. Louvado seja Deus. Então ele diz: se recuar não tem prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quando fala de perdição, a gente fala assim: não, mas não vou desviar, não estou perdido, não. Não está falando disso, não. Pode ser vir isso, pode ser haver isso aqui, você se desviar. Mas a perdição, retira para a perdição, retirar-se para a perdição, é desviar o foco, o propósito de Deus. Isso na salvação ou em qualquer outra área de nossas vidas. Eu desvio o foco, eu desvio o propósito. Mas aqueles que creem para a conservação da alma. Aqui esse texto diz conservação da alma, mas não é o que diz nesse texto: para não perder o prêmio, para não perder a recompensa. Aleluia. Então, traduzindo: para valer a pena. Aleluia.
façam valer a pena. Louvado seja Deus, aleluia. Então, Deus disse na sua palavra: eu preciso crer. Ele disse com a boca, é com a boca. Lê lá em Romanos. Glória a Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós ouvimos um dia isso. Agora isso nós temos que pregar para nós. Pregar essa confiança, essa forma confiante, essa forma de consciência. Ele diz: mais que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. É que a palavra da fé que prega. A saber, olha a confissão que não é de murmúrio. A saber, com tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração que Ele ressuscitou do morto, será salvo. Visto. Isso é um plano interno meu, que eu reconheço. Visto, eu apoio, eu percebo, eu aceito. Aí visto que o coração se crê, quando está acolhido para a justiça. Justiça é fazer cumprimento, e com a boca faz a confissão para a salvação, para valer a pena o que Deus promoveu para mim. Eu aceito de todo o meu coração. Aleluia. Aplauda a Jesus e agradeça a Ele por essa palavra. Amém. E graças a Deus.